Oi, gente, olha como já tem um monte de gente aí, que coisa boa. Sejam bem-vindos. Já são quase 9 horas, 7 horas, 19 horas, né? Já são 19 horas pontualmente. Gente, então vamos começar aqui, né? Eu tenho um pequeno textozinho de abertura. Quero começar agradecendo a presença de vocês. É a primeira vez que eu faço uma live como anfitriã. Eu já fiz algumas como convidada e eu confesso que é até mais confortável a gente como convidada, viu? Bom, então vamos lá. Olá, boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Instagram da Universidade Federal do Ceará. Obrigada, gente. Coisa linda. Bom, eu sou a professora Cláudia Burrâmara, sou coordenadora de comunicação social e marketing institucional da UFC, sou professora de marketing da FEAC, estou vendo já um monte de aluno lindo aí meu. E vocês sabem, a maioria de vocês sabe que eu tenho um projeto de extensão chamado Experiências Inspiradoras. Pois é, meu povo. Essa é a primeira vez que eu faço experiências inspiradoras ao vivo. Geralmente a gente grava, depois edita, mas dessa vez vai ser ao vivo. E é um momento muito importante para nós que fazemos a UFC. Por que essa live está acontecendo? Ela marca o lançamento de uma websérie sobre ciência chamada Cientistas Chefes do Ceará. Nós entrevistamos 14 pesquisadores que fazem parte do programa Cientista-Chefe do governo do estado, mas que foi criado pela FUNCAP, a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do governo do estado. Então, a FUNCAP, em parceria com a UFC, fez esse programa, esse maravilhoso programa Cientista-Chefe, e a websérie surgiu dessa parceria com o objetivo, pessoal, de divulgar ciência. Vocês acreditam? Divulgar ciência. A gente quer mostrar o trabalho dos nossos pesquisadores justamente neste ano em que o trabalho do cientista se tornou tão importante. Apesar de todas as dificuldades que enfrentamos, a ciência nunca esteve tão em foco. E para falar um pouco sobre ciência e sobre divulgação científica, eu vou estar aqui agora falando com o Hugo Fernandes, que é biólogo, formado pela UFC e é um super divulgador científico que tem se destacado nacionalmente. Eu vou chamar aqui o Hugo, vem cá, já está conectando. Olha aí! Olá, Cláudia, tudo bem? Tudo bom, Hugo? Que coisa boa ter você aqui. Eu que digo, prazer imenso estar aqui com você, professora, principalmente no Instagram da UFC, universidade pela qual eu tenho imenso carinho, afinal sou egresso do curso de Biologia e atual orientador também do programa de Sistemática, Uso e Conservação. Estou muito feliz. Eu que agradeço, a felicidade é toda nossa. Então, eu vou falar um pouquinho do seu currículo, que é muito extenso, apesar dessa carinha baby aí do Hugo. Esse rapaz é biólogo, como ele falou, pelo curso de Ciências Biológicas da UFC, mas ele já é doutor em zoologia e ele já tem pós-doutorado em ecologia, ele é consultor ambiental, é pesquisador, é professor da UES, da Universidade Estadual do Ceará, e também da UFC, na pós-graduação em sistemática, uso e conservação da biodiversidade, né? Como ele acabou de falar.
Esse rapaz escreve, e ele é colunista de inúmeras mídias, a Jangadeiro Band News FM, e escreve para Veja, para a revista Piauí, para a Folha de São Paulo. Além disso, ele tem 120 mil seguidores no Instagram. E em 2014, ele fez um TEDx lindo, TEDx Fortaleza, onde ele conta a história dele, que é encantadora. Hugo, mais uma vez, obrigado, e vamos começar nosso papo. Muito obrigado, eu que agradeço essa belíssima apresentação. Você é tão jovem, mas tão envolvido. Sabe, Hugo, Experiências Inspiradoras é um projeto que nasceu com esse objetivo. Porque quando a gente está em sala de aula, a gente sempre pega exemplos do mundo. E geralmente a gente vai buscar no exterior, ou às vezes até em outros estados, e a gente tem em casa pérolas preciosas, que são experiências maravilhosas para serem compartilhadas. Então, você se encaixa perfeitamente nesse momento em que, além da gente estar fazendo experiências ao vivo, está lançando essa websérie de cientistas-chefes. Bom, mas vamos lá. Eu queria que você começasse me contando um pouco como foi o começo da sua vida acadêmica como aluno de graduação. Como é esse amor pela biologia, depois pelos répteis, anfíbios. Conta um pouquinho aí para nós. É até engraçado, viu? Porque eu não ia fazer biologia. Verdade. Eu ia fazer jornalismo. Eu trabalhava na rádio, aliás, na Rádio Cidade, Fortaleza, tipo, a maioria das pessoas aqui devem lembrar, as pessoas de Fortaleza vão lembrar dessa rádio, na Rádio Cidade, e aí eu ia fazer jornalismo, já estava tudo certo. Eu enveredei pela biologia porque eu tive um desgosto enorme na rádio, e aí eu não tinha muita mais opção, porque eu achava que o jornalismo seria só aquilo, né? Seria fazer a rádio e tal. E aí eu resolvi fazer biologia porque sim, porque eu gostava de estudar, ou seja, foi uma decisão muito irresponsável. Então eu não tenho essa história bonita, sabe, que sempre foi meu sonho e tal. Mas isso acabou dando muito certo. Na graduação, eu fiz no UFC, entrei em 2004, me formei em 2008, eu fiz muita coisa. Eu não fui também um aluno que entrou num laboratório só sabe, eu fiz muita coisa. E eu posso até me considerar, veja só, um aluno tanto quanto perdido em relação ao meu futuro na graduação. Porque eu fiz de tudo, eu dei aula na seara da ciência, inclusive eu acho que a minha relação com o público em termos de divulgação científica começa ali. Participei do laboratório de botânica, eu fui do CA, fui do DCE, eu fui entrar na zoologia, que é a minha área, no último ano. Então, Verdade! no último ano. Mas aí quando eu entrei, né, nesse laboratório, que é o Núcleo Regional de Eufiologia da UFC, da professora Diva Borges, quando eu entrei em 2007, já estava naquela reta final mesmo, faltando um ano para me formar, eu me apaixonei tanto por aquilo que eu falei, nossa, é isso que realmente que eu vou fazer, trabalhar com zoologia. E durante aquele ano, acho que eu nunca estudei tanto quanto nos anos anteriores, assim, além das matérias, né, de realmente me interessar por algo mesmo, sabe? E eu comecei trabalhando com serpentes, mas foi só esse ano da graduação. A partir do mestrado, eu comecei a trabalhar com caça, análise de impacto de caça, mas muito focado em mamíferos. Hoje é o meu principal grupo. Ali, ó, os médios e grandes mamíferos. Mas ainda continuo tendo um carinho muito grande pela herpetologia, os répteis e anfíbios. Bacana. Agora, é engraçado mesmo, a gente conversou sobre o seu interesse por animais de caça no doutorado, né? Como é que foi essa migração de anfíbios para animais de caça e depois como é que, né, aconteceu? Pois assim, eu trabalhava no Nurof, inclusive vocês que são do UFC, imagino que a maioria que seja do UFC, ou então pessoas que acabaram. Eu fiz um convite no Instagram, então muitos que, se você não conhece, procure conhecer, seja presencialmente quando voltar, né, no Núcleo Regional de Arqueologia, mas então já segue aí, @NurofUFC, é um trabalho excelente. Eles fazem um programa de extensão muito antigo já, a professora Diva já trabalha com isso há muitos anos, de levar o conhecimento sobre serpentes para
fora das paredes da universidade, porque é um grupo muito envolvido em crenças, né, em notícias falsas, as pessoas têm muito medo disso. Então, eu fiz parte desse. Ah, o Lucas aí comentando do blog do Nuroff. Exatamente, excelente. Legal. Blog do Nuroff na internet também tem um conteúdo super legal. E eu comecei a trabalhar com essa relação das crenças relacionadas às serpentes. Então, invariavelmente, eu tive que sair não só das paredes do Nuroff, mas falar com as pessoas. Então, eu fui um zoólogo que começou falando com o sertanejo, falando com o agricultor, com o mateiro, com o pescador. Então, o lance da caça apareceu logo. E geralmente nós somos ensinados a rechaçar, né? A colocar o caçador como o grande vilão. Obviamente, tem todos os impactos envolvidos, mas há questões muito sociais envolvidas também. E isso não era falado. Então, eu comecei a fazer as perguntas científicas, né? O que será que está por trás da atitude, né? Quais são os elementos que levam alguém a caçar animais silvestres no Brasil? Aí eu fiz isso no mestrado. O meu campo foi na Serra de Baturité, um lugar incrível aqui do estado do Ceará. E no doutorado eu fiz uma tese chamada Caça no Brasil. Foi um tratado sobre o assunto, tanto a parte histórica, né, uma análise de documento de 1500 até 2014, e uma parte atual também. Né? Eu rodei todos os biomas do Brasil, tentando fazer uma caracterização e também responder qual o bioma historicamente mais impactado pela caça. Bacana. Serra de Baturité, não foi lá que encontraram um porco-espinho extremamente raro ou eu estou enganado? Guantum? Guantum. Olha aí ele! Guantum de Baturité, é isso? Isso, exatamente. Guandum. Quandu de Baturité. Guandum. Foi uma. Quandu. Quandu. Guandu. É um roedor. Guandu. É um roedor de médio porte, ele é mais ou menos desse tamaninho. Foi um achado da nossa equipe em 2012, 2011 e 2012, e ele foi descrito pelo Anderson Feijó e Alfredo Langut em 2013. Meu aluno de graduação pela UFC, né, eu co-orientei esse aluno de graduação pela UFC, o Eberson Menezes, fez a graduação, o mestrado e está fazendo o doutorado com este gênero Quandu, agora pelo nosso programa, né? Ele fez mestrado no FPB, assim como eu, e está fazendo doutorado agora na UFC em sistemática, uso e conservação. Muito bacana. Eu queria te fazer uma pergunta, Hugo. Eu não sei se você sente, mas assim, às vezes as pessoas não entendem muito bem o que faz um biólogo. Ou será que é engano meu? Porque a biologia, é engraçada, ela está em tudo, né? Em tudo que é área, você encontra o trabalho de um biólogo. E, exatamente, até nos referindo a essa websérie, Cientistas-Chefes, o nosso objetivo é levar a ciência numa linguagem palatável. E você é expert nisso. Quando foi, em que momento você sentiu que, não, eu vou parar de falar só para expert e vou falar para o mundo, para as pessoas, o que faz um biólogo? Como foi essa virada de chave? Isso é interessante, assim. Quando eu comecei a trabalhar com divulgação científica, não necessariamente falar o que faz um biólogo, mas como funciona a ciência de uma forma geral. Mas eu comecei falando disso, né? Eu comecei falando das falsas percepções que as pessoas tinham em relação ao nosso trabalho, mas também do desconhecimento, né? Eu costumo dizer que eu sou um exemplo muito pouco correto, vamos dizer assim, né? Ideal, para poder falar das várias coisas que um biólogo faz, porque eu sou muito clichê, né? Eu sou aquele biólogo de bota, calça camuflada, coletinho, que vai para o campo, tira foto, sabe? E trabalha com animais perigosos, onça. Eu sou esse clichê, mas eu represento, sei lá, 0,1% dessa coisa incrível que é a biologia, que
Hoje saiu, por exemplo, uma notícia sensacional na biologia molecular. Então, a biologia, a biologia é a ciência deste século XXI, né? Por exemplo, a gente está numa situação de pandemia onde muito do que foi desenvolvido para solucioná-la e para descobri-la, né, está ligado à biologia em diversas áreas, desde a zoonose até, obviamente, a biotecnologia, a biomedicina, a própria medicina, enfim. Então, eu tinha um terreno, né, que era falar de animais, que é a minha área. Só que eu resolvi fazer isso diante de uma necessidade. Porque uma vez eu acordei, a minha mãe me acordou, minha mãe estava em casa nesse dia, minha mãe me acordou, corre aqui, vem na televisão, e eu acordo e vejo um museu científico pegando fogo, né? E esse museu com centenas de milhares, que não foi o Museu que Nacional, todo né? mundo acha que é o Museu Nacional, né? Eu comecei, isso, o Museu Nacional foi em 2018, eu comecei em 2010. Isso Então, eu foi lá no comecei com o Butantã. Butantan. Comecei com o incêndio do Butantan, escrevi um texto que da época foi para o Estadão, e aí eu começo a fazer divulgação científica. Foi quando eu percebi que não tinham o que fazer, né? Que a gente precisava falar com as pessoas, porque a minha mãe, né, que estava ali, que tinha me chamado, ela tentando me tranquilizar, falou assim, não, meu filho, não se preocupa, porque só tinha bicho Qual? morto. Pois Só é. tinha bicho morto, né? Então eu falei, nossa, minha mãe não sabe o que eu faço, minha mãe não. E aí eu falei, então tá muito grave, né? Eu escrevi esse texto, nunca mais parei, eu sempre escrevi textos críticos, mas logo depois do TEDx, aliás, antes do TEDx eu comecei a fazer trabalho em rede social, depois eu fui para o TEDx e aí eu fui para o Sistema Jangadeiro de Comunicação, onde eu fiquei apresentando um programa de TV durante 5 anos. Estou lá até hoje, mas já numa outra pegada, né? Agora é uma pegada um pouquinho mais séria, um pouquinho mais sisuda. Eu falo de política e ciência, Legal, enfim. fala aí, fala do seu programa, divulga aí, todo mundo conhece, mas é bom falar. Eu fiquei 5 anos no Zoa, que foi um programa de animais silvestres, mas eu nunca deixei os textos críticos de lado. E isso estava gerando um pouquinho de ruído na comunicação, porque o mesmo cara que falava todo animadão na televisão era o cara que ia para a rádio, na Band News, e depois escrevendo para outros portais. Eu fiquei durante muito tempo no HuffPost Brasil, que encerrou essa semana, inclusive, as atividades. Mas agora não, agora a gente está muito focado nessa democratização do conhecimento, mas voltada para as análises político-científicas, né? Então, eu tenho feito lives no Instagram com políticos. Eu fiz um evento presidencial em 2018. A gente chamou candidatos à presidência do Brasil para debater sobre ciência em São Paulo. Foi o maior evento político-científico da história da internet, né? Foram 100 mil pessoas num domingo assistindo os candidatos debaterem sobre isso. Escrevo hoje para alguns espaços de imprensa nacional. Então a gente está muito focado nisso agora, né? De mostrar para as pessoas que a ciência ela faz parte da vivência dela, seja lá em que área ela estiver, né? Vai fazer parte da comida que ela põe na mesa, fazer parte Isso. do ar que ela respira, do trânsito da cidade, do ônibus que ela pega, sabe? A ciência ela está em tudo e ela precisa ser uma pauta discutida na sociedade da mesma forma que segurança, saúde, né? Até o meio ambiente, veja, até o meio ambiente que é tão pouco discutido, ele se Ah, coloca de uma forma tanto isolada no debate público, né? As pessoas falam de ah. meio ambiente com aquele viés protecionista que é maravilhoso, mas elas desconectam um pouco de ciência. Ciência está ao redor de tudo isso. Ela precisa ser uma pauta central, né? Assim como são outras pautas. Certeza. Eu queria só fazer aqui um comentário que tem alguém, o Gerardo Júnior está dizendo, Hugo, volta o quadro Zoa. Oh, gostaram, hein? Eu E o vou, Gary... Eu Diga. vou deixar como herança para alguém que quiser tocar o Zou e eu ficar muito, muito feliz. Já é algo que eu não consigo fazer mais. Imagino. E o Gavin fala, até na medicina, não, inclusive na medicina, principalmente na medicina, né, Gavin? É, Obrigada aí pela correção. Agora, foi já, a Gervina foi a Gervina que Gevin, escreveu. A Gervina, Gevin, inclusive, deixa eu mandar um beijo para ela. Foi minha colega de graduação. que legal, Gevin, olha Grande bióloga aí, também. que bacana.
Olha, por falar em política e ciência e atualidade, eu vi que você também tem muitos vídeos sobre, comentando, inclusive o Átila e a Marino, né, sobre a Covid-19. Como é a Covid aos olhos de um biólogo, né? Como é que você vê esse momento assim tão diferente para a humanidade? A gente começou, como eu falei, eu trabalho com conservação, né? Toda a minha linha de pesquisa é em conservação, mas quando eu resolvi fazer divulgação científica, eu abri um pouco. Só que eu não achava que teria que abrir tanto, né? Esse ano a gente teve que falar muito sobre Covid, porque, enfim, né? O mundo pediu, né? O Brasil pediu que a gente falasse. Hoje a gente tem dois grandes pilares, né? Informando as pessoas corretamente sobre Covid. A imprensa tradicional e os divulgadores científicos. E são métodos diferentes de comunicação que acabam se complementando. Uhum. Mas não é minha área, né? Foi muito É, complicado isso porque eu tive que realmente parar o que eu estava fazendo e estudar infectologia, epidemiologia, zoonose, né? Enfim, várias questões, várias medicina, claro. Eu juntei uma galera grande, juntei médico, infectologista, biomédico, estatístico para produzir, né? Entrei num grupo chamado Observatório Covid, que tem os melhores do Brasil. Eu fiquei ali só aprendendo para poder comunicar legal. Mas esses divulgadores científicos, eles tiveram essa tarefa, vamos dizer assim, né? Vários de nós tivemos a tarefa e ainda temos hoje de informar a população com base no que realmente fala a ciência. é, O nosso olhar é um olhar de, obviamente, como todo mundo, né? Um olhar de extrema preocupação, mas um olhar de muita responsabilidade também, né? Sobre como passar da melhor forma esse conhecimento que é muito cheio de notícia falsa, muito cheio de enviesamento político, muito cheio de polarização no momento que a gente menos precisa de polarização. A gente chegou a ser atacado várias vezes, alguns ataques foram muito sérios, mas chegamos aqui com a certeza de que estamos, né, fazendo um trabalho dentro do que a gente acredita, dentro do que a ciência mostra como um caminho razoável de comunicação. Mas olha, eu vou falar, é difícil. Estamos é todos difícil. exauridos. A gente está numa Eu situação muito imagino. complicada. É principalmente porque as pessoas esperam muito as respostas que não temos, né? É como se cientista tivesse que saber tudo, mas estamos pesquisando, né? E aí, por falar em cientista, eu gostaria que você me dissesse uma coisa que me deixou bastante curiosa. Você hoje atua como coordenador da lista vermelha de fauna ameaçada do Ceará. É uma iniciativa da SEMA. A SEMA tem um dos cientistas-chefes nossos, é o professor do Labomar, que é o Marcelo Oliveira, que você trabalha com ele. Me explica o que é essa lista vermelha da fauna ameaçada do Ceará. Imagina o seguinte, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar de animais ameaçados de extinção, né? Esses animais, eles são ameaçados em diversas categorias. Existe desde a categoria quase ameaçada até a vulnerável, ameaçada, criticamente ameaçada, né? Quem dá essas categorias são órgãos internacionais e nacionais e locais. Quem inventou essa história toda foi um órgão chamado International Union for Conservation of Nature, que é a IUCN. A IUCN, ela determinou essas categorias globalmente. Só que as ameaças, algumas são globais, por exemplo, aquecimento global, mas todas as ameaças globais começam com ameaças locais e as maiores ameaças são sempre locais. Por isso é importante você ter uma lista nacional, como de fato nós temos, mas também é muito importante você ter as listas estaduais. E só Locais. 10 estados possuem essa lista, né? E o Ceará nunca teve. Então, de forma inédita, nós estamos lançando, já lançamos, na verdade, as atividades para o início da construção da lista de fauna ameaçada do Ceará. Eu sou o coordenador científico e o coordenador de mamíferos. A nossa tarefa, primeiro,
é reunir os pesquisadores, depois levantar os dados das centenas de espécies, é bem mais de 1.000, porque só as minhas são 126. Aí tem o professor Vicente, da UFC, Vicente Faria, que peixes continentais são mais de 400. O professor Jorge Botelho, da UFC, também, com peixes, aliás, peixes marinhos, professor Vicente, peixes continentais com o professor Botelho, mais de 300. Tem o professor Weber da Aquasis, põe quase 400 aves aí. Que Aí tem bacana. professora Diva com répteis, professor Daniel Cassiano da UES com anfíbios. Temos também, e aí nós temos a coordenação do professor Marcelo Soares, que é do Labomar. Então, é uma Isso. lista quase, assim, a maioria dos professores, né, são da UFC, somos 2 da UES e 1 do terceiro setor. Então, é uma iniciativa muito importante porque ela é a base documental para a gente, de fato, inferir quais são as ameaças sobre as nossas espécies. Existem espécies, vou dar um exemplo para vocês. Uhum. A paca é um roedor, também de médio porte, mais ou menos desse tamanho aqui. A paca é um grande roedor. E ela, no Brasil, ela não é ameaçada de extinção. No Ceará, Uhum. estou fazendo uma estimativa antes das análises aqui, né? Uhum. No Ceará, provavelmente ela vai entrar como criticamente ameaçada de extinção, porque as ameaças aqui são muito maiores. Entendeu a importância? Então, Claro. a gente precisa entender quais são as ameaças locais, porque existem animais que estão sumindo do Ceará e existem animais que sumiram do Ceará e que a gente precisa olhar para o passado para não repetir os erros. Um deles está É, aqui, ó, né? verdade. Então, a onça pintada existia no Ceará. Nosso último registro confiável é da década de 80. Então, a gente precisa entender esse processo de extinção para, quem sabe, no futuro, a gente não fazer uma reintrodução e ter esse animal de volta na nossa fauna. Claro. Muito lindo ouvir você falar. Olha, eu vou só fazer menção aqui que tem uma porção de gente que a gente acabou descobrindo como sendo comum, a Cristal Magno, né? Nossa querida amiga, ex-aluna da UFC, eu também entrevistei no Experiências Inspiradoras, mora na Inglaterra. Ô, Cristal, a Sofia Ferraz, de São A Paulo, Elidiara também. A Eli ficou tão Elidiara, um beijo para todas feliz. elas. A Cristal, Nossa! a Elidiara é irmã de um grande amigo meu, o Haroldo Guimarães, e minha amiga também, a Elidiara. O Haroldo Guimarães, um fenômeno, está lá filmando mais um filme com Halber Gomes. É, Cristal, a gente é amigo e a gente tem uma história de vida muito parecida. Desde a graduação a gente compartilha muitas coisas. Um beijo, duas queridas imensas. bacana, coisa boa. Você está falando aí de que às vezes a gente não tem consciência dessa biodiversidade. Eu vou puxar um pouquinho para a sardinha, para o meu rio aqui. Como eu sou administradora e eu dou aula de marketing e sustentabilidade, a grande preocupação da gente hoje é como as empresas colocam produtos no mercado e como cuidam da logística reversa e embalagens. Como é que você, que estuda, que é um cientista do meio ambiente, como é que você vê a ação das organizações no mercado? Olha, nós ainda estamos muito aquém do que a gente precisa estar em relação à sustentabilidade. Muito, muito aquém, né? Por quê? A gente precisa rever os nossos padrões de consumo. E para a gente rever os nossos padrões de consumo, a gente precisa também rever as nossas lógicas de mercado. As nossas lógicas estão completamente erradas, porque ela é completamente insustentável, né? Não vou pegar um exemplo dos Estados Unidos, e você precisaria de 4 a 6 planetas terras para sustentar se todos os países tivessem aquele padrão de consumo. Vamos pegar o Brasil, um país em desenvolvimento. Eu precisaria de 1,8 planetas terras, né, para poder sustentar mais de 200 Brasis. Então não dá. Então, óbvio que não dá. Então, toda essa lógica ela precisa ser revista. Essa revisão, ela precisa passar não só de baixo para cima, mas de cima para baixo também. A gente precisa realmente regular, né? Não só convencer, mas regular o setor produtivo para que, num futuro muito breve, nada. No presente, a gente já esteja, né? Deixe de estar colhendo frutos muito graves sobre esses nossos padrões de consumo, né?
Eu posso dar um exemplo que é clichê, mas só é clichê porque funciona, é a história do plástico, né? É, Você, gente, o plástico, daqui a 30 anos, vocês vão olhar para trás e vão falar assim, por que a gente usava plástico? Vai ser uma coisa tão inaceitável usar plástico daqui a 30 anos, que o que eu convido a todo mundo é que seja inaceitável agora, sabe? Não verdade. faz o menor sentido você ir... Gente, mas o menor sentido você ir para o supermercado, colocar um negocinho numa bandeja, fechar com plástico, e esse plástico vai durar exatamente o caminho do supermercado de sua casa, depois vai para o lixo. É diferente desse mouse, entende o que eu quero dizer? Uhum. Entendeu? É diferente desse mouse aqui, é diferente de um carregador. Eu estou falando do plástico que você tira e às vezes dura segundos na sua mão. O cara te entrega um canudo envolto num plástico, você tira, acabou. Ele não ficou um segundo na sua mão e ele já está no lixo. Imagina a loucura que é. Se você parar para pensar nisso, é louco. Toda a produção que esse plástico demorou, desde a sua cadeia até a fábrica, até o transporte, até o armazenamento, até a venda, para você pegar com ele durante menos de um segundo e jogar no lixo, é loucura. É Entende? verdade. Então, esse processo precisa ser revisto. Felizmente, É. nós temos várias boas iniciativas vindo, inclusive, do setor mais produtivo. Uhum. Eu acho que a gente vai ter que fazer isso. Uhum. Entendeu? É. A gente vai ter que fazer exatamente isso. A gente vai ter que fazer pegar esses bons exemplos das cadeias produtivas e começar não só a replicar, mas colocar isso como não é nem exemplo, é como padrão. O Padrão. padrão tem que ser sustentável e não a exceção, né? É verdade. E pode até ser que depois de tudo que a gente viveu ou está vivendo esse ano, onde a gente entendeu que menos é mais, pode ser que essa mudança de comportamento do consumidor tenha fortemente iniciado agora, né? Vamos esperar. E eu vejo também, sabe, Hugo, não sei o que você pensa, mas é importante lhe ouvir. Eu vejo muito importante aí o papel do Estado, né? Na cobrança, né? Na fiscalização. E eu vejo também a importância grande dos nossos alunos, que serão os futuros gestores e que já devem entrar nas suas organizações mudando o mindset, né? Para usar uma palavra que está na moda, né? O modus operandi tem que mudar, a forma de pensar tem que mudar, né? E tem uma pessoa que disse assim, que está achando linda essa interdisciplinaridade, a Rebeca, obrigada. É mesmo, sabe? Eu me sinto muito... Assim, falar em marketing e sustentabilidade ouvindo um biólogo acho que eu vou lhe chamar para fazer uma palestra para a minha turma de marketing e sustentabilidade. Prazeraço. Vai ser um prazer. O Mauro diz custo ecológico versus benefício e comodidade. É isso mesmo. Bom, e aí, já indo aqui, nós já estamos pertinho de acabar, 19h34, ainda bem, ainda temos um tempinho. Se o pessoal quiser fazer alguma pergunta aqui também, a gente ainda tem um tempinho para responder. No TEDx, você usou uma frase que me tocou muito, né? Que é temos que divulgar a natureza através da arte, de mãos dadas com a ciência. Aliás, você estava fazendo referência, eu acho que é um fotógrafo, né, daqueles animais do chocolate surpresa, né? Que morreu tragicamente de um infarto, e ele era um fotógrafo, e você também é fotógrafo, né? Você gosta de fotografar, né? Então, você diz que divulgar a natureza através da arte de mãos dadas com a ciência. E isso é exatamente o que a gente busca hoje, sabe, Hugo? A gente quer baixar os muros da universidade, a gente quer mostrar que tudo que ali dentro a gente faz é para a sociedade, é para solucionar problemas da sociedade. E aí eu queria saber que mensagem você passa para essa moçada que está aí, sabe? Que não só biólogos, mas profissionais, os iniciantes em startups. Que mensagem você deixa para essa relação da arte, a ciência, a sociedade?
que você acha que eles devem atentar para? Olha, Cláudia, é assim, quando a gente fala que as coisas precisam andar de mãos dadas, né? Arte, ciência, a gente precisa primeiro entender o porquê, né? Por que isso? Por que essa luta, essa pauta por transdisciplinaridade? Por que andar de mãos dadas com quem tem uma visão, vamos dizer assim, menos cartesiana, sabe? Da vida, né? O cientista ele é muitas vezes, o cientista médio, né? Vamos dizer assim, ele é um cara muito preso ao método, como eu sou bem cético, assim, super cético. Eu sou uma pessoa que defendo muito a ciência, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que se a gente ficar nisso, a gente não vai comunicar direito com as pessoas, né? Então, por que isso? Por que esse andar de mãos dadas com as artes ou com as humanidades de uma forma geral, inclusive as humanidades acadêmicas? É porque fazer ciência é uma coisa. Fazer um artigo científico, uma pesquisa científica, desenvolver uma tecnologia, mas comunicar com as pessoas, eu não sou treinado para isso. O cientista não é treinado para isso. No máximo, ele é treinado para comunicar com outros cientistas. Mas com o resto da sociedade, nós não somos. Nós não somos capazes, inclusive, de analisar como fazer isso para diferentes públicos, né? E uma tese, um livro, qualquer livro desse aqui, acadêmico, ele não toca as pessoas. Ele não toca o coração das pessoas, vamos dizer assim, né? Ele não é capaz de mudar comportamento. Então a gente precisa de armas que façam com que as pessoas mudem o seu comportamento. É a coisa mais difícil que existe. Você mudar o comportamento social é muito difícil. Então, qual é a arma que está aí há milênios capaz de provocar hipnoses, né? Capaz de provocar e prender atenções milhões de pessoas mundo afora? É arte, né? É arte em suas mais variadas formas. É arte no meio da rua, é arte na televisão, é a fotografia, é o cinema, é a literatura, né? Então, o cientista, se ele quiser que os seus resultados, que ele considera importante porque ele publicou aquele artigo, ele leu aquelas pesquisas e falou: ah, legal, gente, ó, a gente precisa fazer isso aqui, tá? A gente tem que emitir menos gás poluente, a Covid ela vai ser evitada se você usar máscara, se você manter um distanciamento social, a vacina ela é importante para isso. Só tem um jeito, e com certeza não é empurrando artigo científico na cara da galera, é tocando o coração. E eu vou precisar fazer, andar de mãos dadas com quem sabe fazer isso, né? Que são essas manifestações artísticas, né? É isso que eu preciso falar para as pessoas. Existem várias maneiras de você fazer divulgação científica, mas se você quiser fazer isso e é um cientista, eu penso que a parte científica está mais fácil para você, né? Aí você vai ter que estudar divulgação. E aí divulgação é muita cadeira ali, muito tempo sentado na cadeira estudando comunicação, mas eu vou te falar, existe um catalisador maravilhoso que são as artes, né? E você saber se comunicar é uma coisa, mas você não necessariamente precisa saber falar ou saber escrever. Se você simplesmente fomentar isso, você pode estar na edição, na produção, na análise, e você já vai fazer parte, né, deste cosmo ramificado que é a união entre arte e divulgação científica. Eu acho que é isso que a gente precisa mostrar para as pessoas. Que é lindo, ciência é maravilhoso, e isso está próximo, sabe? Não tem que ser uma coisa só minha, sua, privilegiados que estão dentro da universidade, né? Seja como professores ou seja como aluno. A ciência é maravilhosa para a dona Maria José, que está fazendo o almoço às 11h30, né, na periferia da cidade, e o que ela está fazendo ali é química, e ela sabe disso. Ela pode não saber a fórmula e tudo mais, mas ela sabe a hora exata de colocar o tempero, né?
ou o seu Sebastião, que ele pega uma canoa e ele acerta um recife em alto mar, olhando para as estrelas, tendo como ponto de referência só a estrela, e acerta uma pedra do tamanho desse quarto, a 14, 15 milhas da costa. Né? Então, essas pessoas respiram ciência o tempo inteiro. Tempo inteiro. Só que a gente perde a oportunidade de pegar esse conhecimento que elas têm, essa vivência que elas têm, e aplicar a nossa ciência, e a gente acha, na verdade, que a gente vai ficar lá longe, na nossa universidade, esperando com que essas pessoas cheguem. Você falou de abaixar os muros da universidade, eu sou a favor de derrubar mesmo, implodir. E a gente ir na comunidade e trazer a comunidade para dentro da universidade. Eu acho que é um dos pilares que a gente precisa cumprir enquanto professores, né? Nossa, como essa fala me tocou, Hugo, sabe? Porque, não, juro a você, olha, até aqui, tanta gente falando, tanta coisa linda. Sabe, uma das coisas que a gente mais busca hoje na universidade é exatamente mostrar isso. E você sabe que eu agora estou do outro lado do balcão, né? Porque eu, como professora de marketing, sempre ensinei cliente a se dirigir a uma agência, né? Criar um plano de marketing e tal. Agora eu estou do lado como agência desse mundo da universidade, né? Porque nós estamos na área de comunicação social. E o nosso trabalho diário, Hugo, é transformar a linguagem. É fazer com que cada patente que é, sabe, concedida à universidade seja entendida em que medida aquilo ajuda você dentro de casa, né? Como você falou, na cozinha, né? No seu afazer, na sua maquiagem, né? No dia a dia, essa beleza da comunicação. Agora, a impressão minha, eu senti aí o jornalista que está dentro de você antes de decidir fazer biologia. Que casamento perfeito, hein, Hugo? Isso é muito engraçado, assim, eu saí da rádio, como é que eu posso dizer? Frustrado, né? Quando eu tinha... Que frustração de adolescente, vai. Eu tinha 16 anos, 16, 17 anos. Saí, frustrado, não quer isso que eu vou fazer. E aí, olha só para onde eu voltei, né? Hoje eu apresento um programa na Band News. Pois é, perfeito. Juntando, foi muito legal. Mas você sabe que a maioria dos meus... Quando eu estava na graduação, a maioria dos meus amigos de faculdade são da comunicação. Uhum. Então, para você ver, né? As coisas como são. A gente não... Acabou que foi um bom karma que sobrou na minha vida. Que coisa boa. E por falar em amigos da comunicação, eu quero agradecer o Norton Falcão, que disse que também foi seu contemporâneo. Ele é coordenador adjunto comigo. A Ebeli Rebouças, que está aí com a gente. A Ebeli foi a autora intelectual dessa live, porque, na verdade, eu tinha dado a ideia de fazer uma live você conduzindo. E aí ela, não sei, né? Aquelas inspirações, Ebeli, você vai fazer. Eu falei, Ebeli, ele disse, ele é ex-aluno da universidade, ele é perfeito para experiências inspiradoras. Então, Ebeli, eu quero agradecer, Norton, o presente, Gustavo, todo mundo que estava ali, a Alessandra, né, toda a equipe da CCSMI. Bom, e aí já falta pouco tempo, e eu acho chato quando a gente acaba a live assim... vai falando e é melhor ainda sobrar uns minutinhos, né? Eu estou vendo aqui a Simone Faustino está aqui, tem uma opção de gente. Olha, tem até a Leônia lá de Portugal. Uma grande oportunidade é falar sobre as curiosidades sobre os animais regionais. Quando eu vim para o Ceará, ela é de São Paulo, eu pensava que passarinho voava à noite e calango era dinossauro. Passarinho que voava à noite, ele dizia assim, tem um passarinho. Eu digo, não, meu filho, isso é morcego. Esse aí é meu Mas ele falou uma coisa, mas você sabe que isso é mal de brasileiro, tá? Isso é mal de brasileiro desconhecer a fauna nativa, não é só aqui não.
É Então, verdade. minha penúltima postagem é sobre isso, inclusive. Nós temos animais incríveis, uma fauna exuberante que a gente não tem a menor noção. Ah, você que está aqui em Fortaleza, as pessoas não sabem que o Parque do Cocó tem 300, 400 espécies de É vertebrados verdade. Não terrestres, sabe. fora peixe, Verdade. fora invertebrado, fora tudo. É sensacional. É verdade. Vamos falar para essas pessoas que isso existe, né? Para Exato. valorizar cada vez mais a nossa terra. Aliás, eu ouvi, um parênteses aqui, eu ouvi numa das seus comentários que na live, por que galinha pintadinha e não onça pintadinha, né? Gostei demais disso. É tipo isso. Muito bom. Bom, gente, vamos então encerrando a nossa live. Eu quero, Hugo, agradecer de coração. Eu sei que a sua agenda não é fácil, eu sei que foi uma sorte muito grande conseguir esses poucos minutos aqui com você. Você é um exemplo, você é um cara apaixonado pelo que você faz e eu acho que é isso que a gente precisa, sabe? Paixão. Independente da profissão, independente do que você faça, que você seja um apaixonado. E eu quero lembrar, antes de passar a palavra para o Hugo fazer o desfecho final da fala dele, amanhã, o primeiro episódio da websérie Cientistas-Chefes do Ceará, que vai ao ar às 9 horas da manhã no nosso canal no YouTube, que chama UFC TV, e também vocês vão encontrar no site da FUNCAP e no site da CCTES, né? A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Ceará. Nessa primeira edição, vocês vão encontrar exatamente o professor Marcelo de Oliveira Soares, do Labomar, que o professor Hugo citou bastante aqui, colega de trabalho, né, que ele é da SEMA e ele é o chefe do meio ambiente. Então, ele é o cientista-chefe do Ceará, dessa área de meio ambiente. E aí, amanhã sairá um só vídeo. Em seguida, nós teremos, a partir da outra segunda-feira, 2 entrevistas por semana, e aí a gente vai até o dia 15 de janeiro. E aí vocês vão lá no nosso YouTube, se inscrevam, tá? E acompanhem, que vai ser uma websérie bacana. E tem cientista de todas as áreas, e é bom porque serve, inclusive, como inspiração para vocês. Hugo, mais uma vez, obrigada, e eu deixo a palavra com você para o suas palavrinhas finais. Na verdade, eu só posso agradecer, uma honra muito, muito grande mesmo, porque eu tenho um orgulho imenso de ser egresso da UFC. Carrego aí, além do diploma, né, de licenciatura e bacharelado em biologia, eu carrego um carinho imenso pelos amigos que fiz, pela instituição. É uma das melhores instituições do Brasil. É uma grande honra, ter esse espaço aqui, né, como egresso. A gente fica lembrando de quando era aluno lá atrás, né, perdido, sem saber o que fazer. Nunca imaginaria que eu ia estar aqui numa live falando enfim, né, sobre a trajetória, sobre tudo isso. Esse programa Cientista-Chefe, maravilhoso, pessoal. Faço aqui um convite a todos e a todas que assistam e que conheçam esse programa. São pouquíssimas iniciativas dessa no Brasil. Na verdade, o Ceará é pioneiro nesse programa chamado Cientista-Chefe, que é você ter, nas diferentes áreas, saúde, meio ambiente, economia, professores, pesquisadores que representam, né, a pesquisa. Então, assim, se a gente quer avanço no meio ambiente, o que mostra a ciência sobre isso? E aí, estar ao lado do Marcelo Soares, que foi meu contemporâneo, basicamente, né, ele bem veterano quando eu entrei, mas ele ainda era da graduação. E é uma honra imensa, como é uma honra imensa ser orientador do programa de pós-graduação de Sistemática, Uso e Conservação da Biodiversidade, porque eu fui um dos fundadores, né, uma das pessoas que ajudou a montar o curso, mas ao lado dos meus professores de graduação, e isso é muito emocionante. Até hoje, quando tem reunião, né, que eu vejo assim, colegas meus contemporâneos de graduação, Denise Issa, Marcelo Moro, ao lado dos nossos professores e
e a gente estando ali, né, no mesmo poder de decisão e de compartilhamento, se chamando de colega, às vezes parece que a ficha não cai, né? É Então, fica engraçado aqui o meu isso. agradecimento, a honra imensa e um recado, né, que é valorizem a ciência, continuem confiando e valorizando a ciência. Eu sei que os tempos são muito difíceis, pessoal, mas olhem para trás. A história vai dizer que em todos os momentos que a ciência foi ameaçada, ela sempre venceu e todas as crises foram superadas por conta do seu avanço. É verdade. Muito obrigado, Cláudio, de verdade, pelo espaço e por essa conversa maravilhosa. Eu que agradeço, Hugo, realmente emocionada. E eu também quero fazer menção que a ideia da websérie veio da Celina Paiva, que também é nossa jornalista, que quem faz a entrevista é a Ruth. É uma equipe incrível. O pessoal do design, Samuel, Davi, o JP, criou a marca do cientista-chefe. E a Ivani fez os movimentos. Gente, é tanta gente nessa CCSMI, são tantos talentos que assim, vocês vão ver um conjunto, né, de artistas trabalhando para fazer a ciência chegar até vocês. Então, mais uma vez, muito obrigada. Estamos aqui faltando apenas 5 minutinhos, quase 8 minutinhos. Eu não estou vendo nenhuma pergunta aqui, só muitos elogios. Estou muito feliz. Meus queridos alunos, não consigo dizer o nome de todos, mas quero agradecer demais. Obrigada, gente. Obrigada, Hugo. E seja muito, muito feliz, cada vez mais abençoado nessa sua linda profissão, mais do que uma profissão, nessa sua missão de conservação da natureza e de criação de uma atitude, de um comportamento de sustentabilidade no nosso meio, na cabeça e no coração de todas as pessoas. Muito obrigada. Ô, Cláudio, obrigado. Aproveito para convidar amanhã às 13 horas, Band News FM, com Davi Calazans, biólogo, egresso da UFC, um dos maiores divulgadores científicos do Brasil, o maior canal de divulgação científica do Nordeste é dele, ponto em comum, amanhã, Davi Calazans, às 13 horas. Agradecer também a Evelyn Norton por toda essa articulação, principalmente a você, pelo excelente papo. Obrigado, gente, obrigado mesmo. Leonardo, que está aqui falando, é meu pai. Ai, que Beijo, pai. lindo! Ele é corujão demais. Minha mãe também vai assistir em algum momento, com certeza. Leila Maria, beijo grande para vocês, tá? Ai, que Gente, lindinho! brigadaço mesmo. Olha aqui, Cláudio, meu obrigado mesmo. marido também. Meu marido, sempre tem alguém da família dando aqui, sabe? Assim que é bom. Um abração para ele também. Beijo a todos, gente. Tchau, Tchau, tchau. obrigada. Até mais. Gente, é isso. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e aguarda que vem muita entrevista boa por aí. Obrigada e até a próxima.